Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Marlon, eu faço psicologia na Universidade do Brasil, estou no quinto período e nós temos uma matéria chamada Técnicas de Linguagem e Redação e nessa disciplina nós temos uma atividade a ser feita de mapa conceitual. E eu vim aqui explicar um pouquinho para vocês o que eu quis colocar nele no caso, tá? Vamos começar a falar sobre alguns tipos de pontuação. Vamos falar do interrogação. O interrogação, basicamente, ele tem a função ali de trazer para o leitor que aquela frase ela está perguntando ou alguém está duvidando. Alguém tem uma dúvida de algo, tá? Então, eu coloco o exemplo de: você gosta de hambúrguer? Então, estou perguntando algo, né? O ponto de interrogação sempre vem ao fim, né, de uma frase, de um texto ali, e ele traz, né, ali para o leitor que aquela frase, aquele texto está trazendo alguma dúvida, alguma pergunta, né? Vamos falar do ponto final. O ponto final basicamente indica o final de um período, né? Então, se a gente coloca ali no exemplo, eu gosto muito de literatura, ponto final. Significa que após aquilo não haverá nada. Então a gente está marcando um período, né? O final de um período na frase. As reticências. As reticências basicamente indicam uma interrupção de um pensamento ou a omissão de algo que não foi escrito. Então, no exemplo trago: o tempo passa, reticências, e a vida continua. Então, basicamente, essas reticências, depois de o tempo passa, significa que o autor dessa frase, ele poderia dizer ou estava pensando em mais coisas, mas ele não escreveu. Então, ele omitiu alguma coisa ali, né? O ponto de exclamação. Ele basicamente é utilizado, né, em alguns textos, em algumas frases, para trazer, né, para expressar emoções muito fortes. Então, surpresa, alegria, dor, ordem, súplica. Então, por exemplo, ali: que felicidades em ter você aqui. Então, eu estou trazendo uma felicidade de ter alguém ali, a alegria de ter alguém ali. Se eu falo: fulano, faça seu relatório para amanhã. Estou tendo uma posição de ordem, então estou colocando ali, né, o ponto de exclamação ao final. A vírgula, a gente tem ela para separar elementos de uma frase, né, indicar pausas na leitura e evitar ambiguidades. Então lembra quando a professora lá na escolinha falava: gente, a vírgula é quando a gente respira. Então basicamente é o que a vírgula quer, é a função dela, né? É trazer uma breve pausa. Então a gente tem ali um exemplo: meu namorado, ou melhor, meu noivo foi aprovado no concurso. Então, beleza. Concordância verbal basicamente é quando o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Então, dentro da concordância verbal, a gente tem o sujeito simples, ó, a setinha. Exemplo: a menina chegou. Um sujeito simples. Então, a concordância verbal, antes e depois do verbo. Exemplo: antes do verbo. João e Maria saíram cedo. Então, antes do verbo. O sujeito, João e Maria, antes do verbo. Saíram. Exemplo: depois do verbo. Saíram João e Maria. Então, eu tenho o verbo depois, né? No caso, o sujeito depois do verbo. E aqui a gente vai ter algumas outras questões de acentuação, né? Então a gente tem as oxítonas, que é a última sílaba tônica. Então, só as últimas sílabas tônicas que vão ser acentuadas. Então, nesse exemplo: café, você, jacaré. As paroxítonas, que são as penúltimas sílabas tônicas. Então, acentuam-se quando não terminam em as, es, os, ens. Então, em algumas exceções, elas são acentuadas. E ali a gente tem os exemplos: fácil, útil, órfã, júri, bíceps.
As paroxítonas, a antepenúltima sílaba tônica. Então, as paroxítonas, na verdade, são as antepenúltimas sílabas tônicas. Então, todas são acentuadas. Exemplo, médico, público, lógico, são as antepenúltimas sílabas. E a gente fala para os monossílabos tônicos. Então, acentuam-se quando terminam em o, as, es e os. Exemplo, pá, pé, me, vo, po. Então, são monossílabos. Então, significa que são apenas uma sílaba. A regência verbal, a gente vai falar que é quando o verbo é acrescentado por um complemento com ou sem preposição. Então, a gente vem aqui, ó, verbos com preposição obrigatória. Gostar de, precisar de, assistir a, obedecer a, ir a. E a gente vai ter a regência nominal, que é basicamente nome substantivo ou advérbio, mais a preposição. Então, substantivos com preposição. O amor, que é um substantivo, mais a preposição a. O medo, que é um substantivo, mais a preposição de. O respeito, que é um substantivo, mais a preposição por. O orgulho, que é um substantivo, mais a preposição de. E é isso, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês. Esse foi o meu trabalho. E é isso. Tchau, tchau. Até a próxima.